Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe muito. Continue nessa bênção que Ele tem sempre, todos os dias, preparado para mim e para você. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós falamos bom dia porque é manhã com Jesus, mas às vezes a pessoa está assistindo à tarde, à noite, de Isso, madrugada. Importa que você possa ser edificado em nome de Jesus, né, pastor? isso mesmo. Amanhã com Jesus a gente já inicia bom É. dia. E bom dia também, se você ainda não falou bom dia ao Espírito Santo, tenha essa oportunidade. Bom dia, Espírito Santo, né? Nós vamos estar lendo nesta manhã na nossa devocional. Eu estou meditando, lendo o livro de Oséias e Deus tem falado muito ao meu coração nesse livro. E aqui nesse texto que eu vou estar lendo, está em Oséias 11, a partir do versículo 1 até o 4. Aqui mostra para nós o quanto o amor de Deus nos atrai. Sempre, né? Sempre Deus nos chamando de volta para Ele, chamando para estar com Ele. É esse amor dele por nós que nos atrai todos os dias. E esses versículos diz bem isso. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de esculturas. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu o curava. Atraí-os com cordas humanas, com laço de amor fui para eles, como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para lhe dar de comer. É tremendo esse texto, Bruno, quando ele Sim. fala no livro de Oséias, mostrando o amor que Deus Uhum. tinha e tem pelo povo, principalmente aqui no povo, ao povo de Israel. Quanto mais o Senhor chamava para perto, para estar perto dele, mais o povo se afastava da presença do Senhor. Aqui fala que eles fugiam da presença, iam sacrificar a ídolos, a Uhum. Baalaíns, imagem de escultura, trocando o amor Pois é. verdadeiro de Deus por estatuetas. E um povo que já conhecia, mas Deus não desiste. Isso É tremendo, né? é muito tremendo. Ele fala que atrai com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles com que alivio o jugo. De sobre as suas queixadas me inclinei para lhe dar de comer. Olha como o insondável amor de Deus por nós nos move, nos atrai de volta para Ele quando nós extraviamos. Às vezes a pessoa está lá caminhando, mas por algum momento da vida dela ela desvia do caminho. Nós entendemos que Deus sempre fala: não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, mas olhe para o alvo que é Jesus. Olhe para o referencial, nosso referencial que é Jesus Cristo. Nós não podemos desviar os nossos olhos, mas às vezes acontece, a pessoa às vezes por alguma situação sai do trilho, mas Deus ele vem com o amor dele, atrai novamente porque ele ama. E sabe o que eu achei interessante aqui nesse texto? Que Deus ele amava seu povo quando recém-nascido, quando ainda era bebezinho, ele amava. Depois que voltaram para o caminho, ele continuou amando. E amava durante todo o processo de disciplina que Deus estava disciplinando, disciplinou o seu povo e Deus continuava amando. Isso a gente entende sobre a essência de Deus, que é o amor. Uhum. Sim. Como é lindo esse livro de Oséias. Oséias é extraordinário, né? Tem que falar que Deus, assim, ele é tão didático que ele coloca um homem que tem um coração voltado para Deus e decide casar com uma prostituta que representa o próprio povo de Israel. Simbolizando, né? É uma coisa, assim, muito tremenda, né? A gente olha a vida de Oséias e já pensou, né?
de toda a Bíblia, Deus só escolheu duas pessoas para alguém casar. Primeiro foi Adão, que não tinha com quem a outra pessoa para casar. A Eva mesmo só tinha ela, né? Ainda fez, né? Nem existia, né? É, ainda fez ainda a Eva, né? Então é porque então Deus escolheu Adão para Eva, não tinha jeito. Só tinha ela, né? Só tinha ela. Agora, então Deus escolheu. E uma outra pessoa que Deus escolheu para casar foi Oséias. Então só duas pessoas na Bíblia Deus escolheu, Adão e Oséias. Foi bem específico. Foi bem específico, né? E ainda o Senhor falou assim: vai lá na casa da prostituição e toma a tua esposa que é prostituta, né? E que representa o povo de Israel. Então, capítulo 1, 2 e 3 de Oséias é a família de Oséias representando a própria povo de Israel. Até Oséias tem 3 filhos: Nohoame, Israel e outro nome é Nolamir, se eu não me engano. Que é: não, meu povo não me ama e o povo revolverá. Ou seja, o povo vai voltar. Vai voltar. Então, assim, a própria família. Agora, já pensou, pastora, ser chamado de filho da prostituta, esses meninos? Porque são todos homens. Você já pensou? Que coisa, né? Filho da prostituta. Era assim a história de Oséias. Então, quando nós estamos falando a respeito da situação de Oséias, nós estamos observando como ele foi o servo do Senhor e como Deus é didático para mostrar que a vida de Oséias estava mostrando o próprio povo e o povo não conseguiu entender. Nem assim. Mas Deus não deixou de amar. Amor recém-nascido, amor no processo, amor quando eles extraviaram. Não é lindo isso? Lindo. É assim conosco, né? Porque a gente muitas vezes desmurece na fé, não é verdade? A gente muitas vezes fica com o pensamento dúbio, porque somos homens, somos seres humanos, né? Cansa, fica desanimado, mas aí a gente olha para Jesus e percebe o quanto que Ele nos ama. Como o Senhor nos ama. Tem até um louvor que fala que amor é este, né? É. Que amor é este. Pois é. João 13,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que... Deu. Então ele chama, até fala assim, né? Tal é a maneira. Ele não consegue nem expressar que tipo de amor que é, né? É um amor extravagante, né? Tremendo. Pois é. E diante disso nós estamos aqui estudando, né? Sobre os tipos de galardão. Aproveita, passa e compartilha aí com pelo menos 10 pessoas, né? Estamos falando sobre o galardão, estudando sobre a respeito do galardão. E nós vamos entrar aqui, né? O texto base que nós estamos pegando está lá, Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Dê para nós aí, pastor. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha aí, ó. Então, primeiro, ele fala que vem em breve. Que coisa linda, né? O Senhor Jesus, breve vem. E é muito, muito, muito breve mesmo. Então, quando nós estamos falando da volta de Jesus, nós devemos compreender que Jesus, ele tem para nós uma expectativa a respeito da sua volta. E quando nós estamos falando de galardão, ele vai trazer ali no verso 12, né? Está falando que eu vou trazer a minha recompensa. Ele está falando do galardão. E nós vamos ver aqui que a Bíblia vai trazer para nós vários tipos de galardão. Que na verdade, pode passar aí a imagem? Na verdade são chamadas de coroas. A Bíblia chama esses galardões de coroa. Eu coloquei a imagem, né, dessa coroa, porque é a coroa de corrida mesmo, né? Quando nós estamos falando de coroa, nós estamos falando de corrida porque nós estamos numa corrida na presença do Senhor. Nós estamos correndo até chegarmos lá. Nós devemos correr até conseguirmos alcançarmos. Então, tem vários textos na palavra que vai mostrar para nós a corrida que nós temos. Paulo vai nos ensinar isso aqui. Então, vamos abrindo aí cada uma delas, que vai falar para nós, 2 Timóteo, capítulo 4, tem bastante texto para nós lermos, pastora.
2 Timóteo, capítulo 4, no verso 7. Olha lá. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muito bem. Combati o bom combate. Deixa eu pegar aqui na Bíblia Peshitta. Olha só que interessante. Deixa eu ver. 2 Timóteo 4, 7. Olha lá. Ele vai falar sobre aqui a carreira. Vamos lá. Deixa eu ver como está escrito aqui. 4, 7. Pelejei a boa batalha. Terminei minha carreira. Tenho preservado minha fé. Olha só o texto que vai trazer aqui para nós. Vou ler de novo. Pelejei a boa batalha. E ele vai dizer, terminei minha carreira, terminei a minha corrida. Então, quando nós estamos falando na presença do Senhor, ao aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos numa corrida de fé, numa chegada de fé. Então, por isso que ele está falando de coroa, porque aquele que chega até o fim é que vai receber. Outro texto é Mateus, capítulo 24, no verso 13. Mateus 24, 13. Olha só o que Jesus nos ensina aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar. O que é perseverar? Corrida. Aquele que perseverar até o fim é que vai receber a salvação. Então, veja, as pessoas podem perder a salvação? Sim. Se ela não estiver correndo a corrida. Então, veja, a salvação se dá pela obra de Jesus na cruz. Você é salvo por meio da fé, mas permanece na salvação. Aquele que permanecer até o fim, este será salvo. É o que permanecer. Significa que se não permanecer, não será. Olha agora, Hebreus capítulo 12, no verso 1 e 2, ele traz uma coisa assim tremenda. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha lá, olhando para Jesus, né? Nosso foco. Nosso foco. Aqui, ó. Tem que ser Jesus. Olhando para Jesus. Aí ele vai dizer por que nós devemos olhar para Jesus. Jesus é o nosso foco. Fixando os olhos em Jesus. Corramos. É isso? Corramos. Agora, como é que está sendo a corrida? Se você tem pecado e peso, tem como você correr. Como que você vai correr com pecado? Com bagagem. Com bagagem, né? Então vamos pensar aqui, ó. Correr com pecado é correr com uma corrente. Fica mais lento. Fica com mais dificuldade. Correr com pecado, na verdade, não faz nem te ajuda a correr. Talvez você consiga apenas andar e olhe lá. É bem aquela história a respeito de Naamã que nós falamos na última live, né, pastora? E Naamã, ele era um homem forte, poderoso, mas tinha o que dentro dele? Lepra. Aí ele fala assim, a palavra do Senhor fala assim, porque o Senhor é que dava para ele vencer as batalhas. Porque ele não ia pela força dele, não tinha força para vencer a batalha. Estava doente. Como é que ele ia? Tanto é que deve ter ficado, a família dele só ficou sabendo porque ele falou, deve ter sentido muita dor. Então ele começou a ficar doente. A pessoa com pecado é uma pessoa que está muitas vezes enferma espiritualmente. Não tem como andar, não tem como correr. Agora ele vai dizer o seguinte, além de andar, além de não ter pecado, há uma necessidade de tirar peso, porque tem coisas na nossa vida que não é pecado, mas é peso. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que muitas vezes não é pecado, mas é um peso na vida dela, que ela quer ser bonzinha para todo mundo.
ela não consegue identificar as suas limitações. Aquela pessoa que não consegue dizer não para algumas coisas. Costumo dizer assim, ó, quando você fala não quando você fala não para a pessoa, você fala sim para você. Quando você fala sim para você, quando você fala sim para a pessoa, você fala não para você. Jesus deixa bem claro, seja o vosso sim, sim, não, não, porque é sim de coração e sim de boca. O que se passa disso é do maligno. Então, o que é peso? É tudo aquilo que a pessoa faz que não é de acordo com a vontade de Deus, que não está de acordo com o seu coração, que não está de acordo com a sua consciência, que quer se amoldar ao outro. Lembra de Davi? Davi, quando ele foi para ir contra o gigante, ia lá foi lá o Salomão, desculpa, Sansão. Oh, meu Deus. Saul. É tudo S, né? Foi lá Saul e falou o seguinte: ó, você vai contra o gigante, põe a minha armadura. Porque a armadura do rei era mais forte, era mais pesada, só que era do tamanho. Você imagina assim, um menino de 17 anos de idade que está ainda se desenvolvendo, colocar uma armadura de um homem já, pronto. Coloca a minha armadura. Ele vai dizer, eu não consigo andar, tira essa armadura de mim. Então tem muitas pessoas que não conseguem andar porque está com o peso da armadura do outro. Tem muita gente querendo andar porque está com o peso da armadura, vivendo a história do outro. E não é isso que Deus tem. Deus tem uma história para você. Nós falamos aqui algumas lives atrás a respeito do corpo de Cristo. Que nós temos, cada um tem uma sua função. Não adianta você querer andar no chamado do outro, porque Deus tem um chamado específico para você. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Então há uma necessidade de tirar esse peso. Deixando todo o pecado e todo o peso que nos impede de andar. Que nos impede de viver o melhor do Senhor. Então nós estamos numa corrida. E para tal há uma necessidade, né, pastora, de tirar o peso. Tirar o peso da religiosidade. Tirar o peso dos pensamentos, da culpa, dos pensamentos catastróficos. Porque tem gente que tem pensamento catastrófico, acorda cedo pensando que alguma coisa vai acontecer de ruim. Misericórdia. Tem pessoas que nós já ministramos tanto libertação que a pessoa vem para a igreja e parece que a bolsa da pessoa só falta colocar uma carne de tanta coisa que tem lá dentro. É sal grosso, é arruda, que mais que tem dentro dele? É pimenta. Só falta colocar uma carne para ficar temperada a carne ali. Comida, de tanta coisa. E ela anda com isso porque, não, essas coisas vão me impedir, vai impedir coisas ruins acontecer na minha vida. Não vai impedir. Isso é peso. Né? Tem crente olhando o horóscopo para sair de casa. Acredita no horóscopo. Vai mudar alguma coisa na sua vida, meu filho? Não vai mudar, não. Teve eclipse lunar. Nossa, vai acontecer. Meu Deus do céu, tira esse tipo de pensamento que não te ajuda em nada. Em nome de... Isso é peso. É peso na sua vida. Tem que estar de branco para dar certo. Que negócio é esse? Tem que estar de verde porque vai trazer uma esperança. Meu Deus do céu. Sai dessa escravidão em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem para você algo extraordinário e sobrenatural. Em nome de Jesus. Creia que o Senhor vai realizar coisas extraordinárias. Você depende da palavra, não é do arruda, não. Não é de sal grosso, de pimenta. Né, pastora? Palavra que liberta. Exatamente. Então nós estamos numa corrida. Se você continuar com essas coisas pesadas na sua vida, você não vai chegar. E eu estou falando de peso, até de peso corporal, né, pastor? Porque tem gente que come a emoção. Né? Tem gente que come a emoção. Está pesado, meu filho. Então, veja, quando está falando de pecado, está falando de vida pecaminosa. Mas quando está falando de peso que impede de você chegar na corrida que o Senhor tem para você, está falando de alma.
Sabe o que mais impede da pessoa chegar diante do Senhor e receber uma coroa do Senhor? A alma complicada da pessoa, porque a pessoa é complicada. Todo lugar que vai, ela é complicado. A pessoa é tão chata que até o cachorro da pessoa é chata. Não é verdade, pastor? É. Então há uma necessidade de você viver em liberdade na presença do Senhor. Vai buscar viver em liberdade, em santidade, uma vida livre, porque o Senhor tem para nós, a palavra fala, para isso que o Senhor nos libertou, para a liberdade. Aonde está o Senhor? A liberdade. Tem gente que não tem liberdade nem para sexo com a esposa, com o esposo. Não tem liberdade nenhuma para viver o melhor do Senhor. Em nome de Jesus, tira esse peso que está sobre a sua vida. O Senhor tem para você algo maravilhoso. Então nós estamos numa corrida e ele vai dizer aqui que existe uma nuvem. A maioria dos teólogos dizem o seguinte, que essa nuvem é como se o céu estivesse olhando para nós. E nós estivéssemos numa corrida e estivéssemos, e os anjos e o céu estivessem dizendo, vai filho, você vai conseguir chegar lá. O céu concorre para o seu bem. Amém. Por isso que a palavra do Senhor fala que as bênçãos do Senhor chegam até nós. Então o céu concorre para o nosso bem. Amém. Né, pastora? Olha lá Atos capítulo 20, no verso 24. Olha falando sobre a corrida que nós estamos. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha aí, estamos numa corrida. Estamos em uma corrida para dar testemunho da graça de Deus. Então, qual é que é a nossa vida? A nossa vida é para exalar o nome do Senhor. E nós estamos numa corrida, e uma corrida que nós chegaremos até chegarmos, sermos vencedores. Olha aí o texto, 2 Timóteo, capítulo de número 2, no verso 5. 2 Timóteo 2, 5. Porque, veja, quem é que vai receber essa coroa? Aquele que permanecer até o fim, aquele que chegar e receber essa coroa, aquele que atingir o propósito desta coroa, vai chegar até o fim. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então, além de lutar, guerrear, chegar, você tem que fazer de uma forma legítima, ou seja, de coração, sendo verdadeiro. Como é que você vai receber o galardão do Senhor? Sendo verdadeiro aqui dentro, gente. Dentro. O Senhor está preocupado, o Senhor está olhando o coração. Lembra lá de Samuel indo até a casa de Jessé? E o Senhor alerta a Samuel: você olha o exterior, mas eu vejo o coração. O Senhor está vendo o seu coração. Seja consciente do que você está fazendo. Seja verdadeiro aquilo que você está fazendo. Seja verdadeiro de acordo com a palavra, não com o seu coração. Porque enganoso é o coração do homem, e mentiroso e corrupto é. Mas seja verdadeiro aqui. E olha também Apocalipse, capítulo de número 3, no verso de número 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Então guarda a tua coroa. Então nós estamos numa corrida e nós devemos guardar a coroa que o Senhor tem para as nossas vidas. Cada um de nós temos um chamado, estamos em uma corrida. E nesta corrida você deve permanecer. Então o Senhor vai mostrar para nós 7 tipos de coroa, né? Que cada um vai estar recebendo. E as coroas estão aí na tela mostrando para você. A primeira coroa nós vamos ver, coroa da vida. Depois a coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa incorruptível, a coroa da alegria, a coroa do vencedor, a coroa do mártir. Quando nós estamos observando aqui, nós temos essas coroas que a Bíblia vai chamar então de essas coroas de galardão. Este é o galardão que o Senhor tem para nós. Esse é o galardão que o Senhor... Então, quando nós vamos receber galardão do Senhor,
A coroa do Senhor é porque nós completamos a corrida. Chegamos até o final. Quem é que recebe a coroa, o galardão? Aquele que chega até o final. Que perseverou, Que né? perseverou. Aí vai receber a coroa. Ou, né? Tem pessoas que podem receber algumas coroas a mais. Né? Eu não sei como vai ser isso. A Bíblia chama galardão de coroa. Né? Mas cada um de nós iremos receber uma dessas coroas, pelo menos, todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, existem pessoas que não receberão. Todavia serão salvas por meio do fogo, ou seja, por meio da obra de Jesus na cruz. O Senhor não vai dar coroa, porque a pessoa não fez absolutamente nada para o Senhor, porém, será salvo. Né, pastor? Pelo amor e pela graça de Jesus. Pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu creio que nós vamos receber coroa, né? Mas nós vamos estudar o que significa essas coroas, mas na nossa próxima live. Né, pastor? Ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui hoje. Retornaremos na próxima e você é o nosso convidado. Deus abençoe.